Oi, Joinville, bom dia! Bom dia, Santa Catarina, 8 horas 4 minutos. Hoje é terça-feira, dia 8 de outubro de 2019. Vamos aos destaques desta edição do Jornal da Manhã, parte local. Santa Catarina se insurge contra o VAR e o JEC tenta se firmar entre os 4 primeiros da Copinha. Serra Dona Francisca é pauta na Câmara de Vereadores de Joinville, ainda bem. Joinville violenta, mais homicídio na cidade. Cirurgias bariátricas estão suspensas novamente na cidade. Odir Nunes erra, faz denúncia irresponsável na Câmara. COSIP ainda rende briga política de bastidores no Legislativo. Estes e outros assuntos, a partir de agora, você vai ficar bem informado. São 8 horas 5 minutos, nós começamos com a previsão do tempo. E o tempo já tá bonito, hein? Sol já tá brilhando, temperatura nesse momento no centro está marcando 19 graus. E você vê aí nas imagens da nossa câmera externa que temos algumas nuvens e o Morro do Boa Vista delineado. Tínhamos um nevoeiro, agora há pouco não estava assim, agora levantou, já dá para delinear o Morro do Boa Vista. Neblina passou e o sol já brilha. Tempo seco, 0 milímetro de precipitação previsto para esta terça-feira. Aquilo que a gente falou ontem, né? O dia feio da semana foi ontem, né? Aquele, né? Segunda-feira com jeitão de segunda. E a partir de hoje, então, ainda algumas nuvens e tal, mas note que isso está melhorando gradativamente. Na tarde de hoje já pode rolar céu de brigadeiro, ou seja, aquele céu completamente azul, sem uma nuvem sequer. Isso pode rolar hoje. De qualquer forma, é tempo seco, é 0 milímetro de precipitação. E em função dessas nuvens aí, ó, não temos a secura do ar, o que é importante. Hoje, 60% de umidade relativa, olha que legal. Bem de acordo com o que recomenda aí, né, a OMS, Organização Mundial de Saúde. 60% de umidade relativa do ar nessa segunda-feira em Joinville, com temperatura agradável também, né? Nesse momento 19, mas já está em elevação e vai a 26 graus hoje. Pode até bater por alguns minutos em 27 graus. Aí também aquilo que nós falávamos ontem, né? Hoje vai ser mais quente do que foi ontem. Amanhã, quarta-feira, vai ser mais quente do que será essa terça-feira. Quinta vai ser mais quente que a quarta. Ou seja, 30 graus vai bater fácil na quinta. Sexta-feira vai ser quente e tal. Teremos, né, no decorrer da semana a sensação de que a primavera está parecendo verão, né? Começou assim feia, ontem um dia feio, nublado, mais escuro. E aí, daqui para frente, é só condições melhores do tempo. Hoje os ventos na direção sudeste de 12 km por hora. E a temperatura 26 graus de máxima, podendo bater em 27 por alguns minutos hoje. Amanhã chega a 28 graus temperatura. Olha só, esquenta mais. E continua com 0 milímetro de precipitação. Mas amanhã é o dia com menos nuvens. E aí já vem aquela questão da secura do ar. Amanhã já não vai ser de 60% a umidade relativa do ar, hein? Amanhã 58%, mas ainda está dentro dos padrões, né? 58% tudo bem, né? O problema é se for continuar secando o ar aí fica ruim. Os ventos passam a ser amanhã na direção leste, em torno de 10 km por hora. Portanto, uma semana agradabilíssima daqui para frente. Segunda ontem não tanto, mas a partir de hoje já dá para perceber claramente isso aí. São 8 horas 9 minutos, 8 e 9. Pois é, e aquele assunto da Serra Dona Francisca continua em alta, né? Continua em alta, mas agora no lado positivo. A Câmara de Vereadores de Joinville acerta em trazer esse assunto à baila. Assunto da Serra Dona Francisca é muito bom que venha à baila no momento em que o Estado tenta transformar uma responsabilidade que é sua em algo que seja, né, polêmico, e não é polêmico. A questão da manutenção da rodovia estadual 418, Serra Dona Francisca, é questão para o Estado. É uma rodovia estadual.
Aí tivemos a novidade do governador Moisés dizendo que a parte de iluminação deveria ser feita pelo município, como acontece em outras cidades do estado que são cortadas por rodovias estaduais, em que cabe aos municípios a manutenção da iluminação. E só esqueceu de dizer que nessas outras cidades do estado que fazem a manutenção da iluminação, é apenas alguns postes em um trevo ou outro que tem na rodovia, na parte da cidade. E no nosso caso não é. Um poste ou outro na parte de iluminação é de uma serra de fundamental importância, cujos fios têm que ser subterrâneos, para não haver os tradicionais roubos dos fios de cobre. É só não disse essa parte. Isso sempre foi responsabilidade do Estado. E o governador, eu digo, quer transformar isso numa discussão, numa polêmica, porque bota os seus prepostos para dizer que, olha, tem que chegar a um denominador comum essa história, porque, né? Estão dizendo que do município, é do Estado. Não está dizendo. A gente sabe que é do Estado a responsabilidade. Quem está dizendo que é do município é só o governo do Estado. Não existe polêmica. A polêmica é de um lado só. É só de um lado. A sociedade não está polemizando nada. A sociedade está esperando a obra, que não sai nunca e vem de enrolação. E aí o que a Câmara faz acertado é aquela questão das cargas tóxicas. As cargas tóxicas, perigosas, que vão ser proibidas de circular à noite. Que se toma um caminhão com carga tóxica, pode contaminar todo o abastecimento da cidade, em boa parte da cidade, 60% da cidade de Joinville. Então, é melhor proibir à noite. Para isso tem que ter legislação. E ela começou a discutir essa questão, essa possível lei. A lei de Fábio D'Alonso, o autor da lei, o relator, Richard Harrison, né? E concordaram com essa questão. Aí vem aquela polêmica, mas se não for do mérito da Câmara, porque tem que ser na Assembleia Legislativa e tal, vem a pergunta, cadê nossos deputados estaduais, então, que não levam esse tema para a Assembleia Legislativa? Agora há pouco nós comentávamos esse mesmo assunto no Jornal da Manhã, da 91, né, FM, a Jovem Pan, e aí os deputados ouvindo já se manifestaram, né? Pelo menos Sargento Lima já se manifestou e tal. Fernando Krelin também. Então é provável, né, visto que 2 dos nossos deputados estaduais já se manifestaram, que o assunto venha também a cair na Assembleia Legislativa. A Câmara de Vereadores de Joinville está fazendo a sua parte, de levantar o tema, de trazer o assunto à baila. Parabéns a Fábio D'Alonso, que é o autor da lei, parabéns a Richard Harrison, que comentou isso, relatou. Aliás, nós temos um áudio, aí vamos ver o áudio de o Richard Harrison, vereador, comentando sobre essa lei, né, das cargas tóxicas na nossa Serra Dona Francisca. Bom dia, Alzir Martins, bom dia, Anania Cipriano, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade aqui de expressar, na condição de relator, o projeto que o vereador Fábio D'Alonso trouxe à casa, constando nela a proibição do tráfego de veículos que trafegam na rodovia na Serra Dona Francisca no período noturno. A lei é bastante importante e ela está alicerçada numa discussão que teve no bairro, no distrito de Piraberaba, onde apontamentos da ordem de acidentes e inclusive de veículos transportando já combustível que haviam sido haviam sido tombados, né, um acidente naquela semana. Diante daquela discussão, houve alguns alertas importantes de pessoas da nossa comunidade. E eu posso aqui falar de mais de 14, mas lembro-me muito bem de um angolano que lá fez uma exposição do risco e das consequências de um eventual desastre na Serra Dona Francisca sobre o que mais nos permite estar em Joinville, né? Nós precisamos da água. E uma parte significativa do abastecimento da nossa cidade vem do Rio Cubatão. Inclusive a captação dessa água acontece ali às margens dessa rodovia. E nós ficaríamos numa projeção apresentada de 3 a 6 meses sem água para que o joinvilense pudesse beber. Então seria, ao mundo moderno, uma catástrofe sem precedente na história do nosso município. Então, a lei ela foi aprovada hoje pela Comissão de Legislação, o vereador Fábio D'Alonso esteve
ele tem uma preocupação muito grande com a água, ele tem vários projetos nesse sentido, e esse projeto ele vai afrontar, obviamente, o Estado, porque é uma rodovia estadual, mas ele vai trazer o tema à discussão necessária e que as autoridades do Estado possam fazer essa interferência e solucionar definitivamente o problema da Serra Dona Francisca. Tá certo, é isso aí. O assunto tá em voga, tá vindo à baila e é bom que se discuta, seja na Câmara de Vereadores de Joinville, seja na Assembleia Legislativa. Tá mais do que na hora de fazer a obra, né? Fazer a obra. Tem que iluminar, tem que colocar o guardrail, tem que fazer. As defensas foram feitas, né? Pelo menos isso e tal. E a questão da sinalização tem que estar constantemente. O Estado tem que ser responsável pela rodovia estadual. Ponto final, simples assim. São 8h15, 8h15, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais informações. Você vai saber das cirurgias bariátricas que estão novamente suspensas. Acidentes aqui na Zona Sul de Joinville e acidente também, aonde? Na Serra Dona Francisca. Você vai saber também da politicagem. Politicagem? É precipitação? É um pouco disso, né? É um pouco disso. O DENIT está falando do canal do linguado, alargamento do canal do linguado. Olha, até parece. Até parece. Fique ligado, é só um instante e a gente já volta. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan. São 8h19, 8h19. Olha, vamos falar do trânsito então, né? E aí eu vou convocar o Fernando Gonçalves, especialista no assunto, e aí também vai falar, né? Já que falamos agora há pouco da Serra Dona Francisca, para variar, temos mais acidentes na Serra. E olha que eu falei no plural, né? Acidentes na Serra Dona Francisca. Vamos lá, Fernando Gonçalves, bom dia. Bom dia, Osni Martins, bom dia para os ouvintes do Jornal da Manhã, para você que nos acompanha aí no AM 1250 e também pelas nossas redes sociais, uma excelente terça-feira. Rua João Pessoa, desde a Rua Visconde de Mauá até a Rua Doutor João Colim, com um fluxo bastante intenso de veículos, quando são 8h19. Lembrando também que neste momento a Rua Padre Coube, com um fluxo bastante intenso de veículos, desde a Rua Uruçanga até a Avenida Getúlio Vargas, e o motorista vai enfrentando bastante dificuldades ao trafegar pela Rua Anita Garibaldi, desde a Rua Felipe Camarão até as margens da BR-101. Chama atenção também a Rua Otto Cardeffel, no sentido centro BR-101, com fluxo bastante intenso de veículos, assim como também a Rua Victor Shopping, que é uma marginal da BR-101, no sentido Curitiba a Joinville, desde as proximidades da Rua Colom até a Rua Otto Cardeffel, registrando bastante lentidão. Então, paciência nesta manhã de terça-feira para você que está trafegando aí no trânsito da maior cidade do estado de Santa Catarina. Ainda falando sobre o trânsito, e muito já se falou a respeito, a semana nem começou ainda e já foi falado bastante sobre a Serra Dona Francisca. Ontem, dia 7, Osni, foram registrados mais dois acidentes na Serra Dona Francisca aqui em Joinville. Os dois ocorreram durante a tarde com um pequeno intervalo entre eles, em poucos metros, né, de distância um do outro, inclusive. O primeiro ocorreu por volta das 20 para as 4 da tarde, quando uma carreta saiu da pista um pouco antes do quilômetro 16, onde há aquela primeira curva da Serra, na rodovia 418 ASC, né? Às 5h30 da tarde, o veículo já havia sido retirado e o motorista não sofreu ferimentos. O segundo acidente, também envolvendo uma carreta, tombou no quilômetro 16 da primeira curva. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville foi acionado, então, para ajudar nesta ocorrência. Uma mulher foi atendida e levada para a unidade de saúde em Campo Alegre. O motorista não apresentou ferimentos. As duas pistas foram bloqueadas para a retirada da carreta. E ainda falando sobre o trânsito, agora na questão ali de fiscalização, a Polícia Militar prendeu 43 pessoas aqui no estado de Santa Catarina durante a fiscalização da Lei Seca, realizado no último final de semana, Osni. No total, mais de 2.500 testes de alcoolemia foram feitos.
Além das questões de trânsito, também foram apreendidos 5 armas de fogo e quase 3 quilos de maconha. O objetivo da fiscalização é retirar de circulação das rodovias estaduais e das principais ruas aqui das cidades do estado os condutores que dirigem sob a influência de álcool. Ao total, os policiais abordaram 8.305 veículos e destes, 330 foram removidos por alguma infração identificada. 5 carros com registro de furto ou roubo foram recuperados. Na operação, foram empregados 1.700 policiais militares que contaram com o apoio de 700 viaturas e 82 motocicletas. Osni. Trágico. Né? E a gente vai anunciando, olha, cada final de semana, tantos foram pegos no bafômetro e tal. E os números não vão diminuindo. E nas estradas a gente vai se limitando a dar aqui o número de mortos nas rodovias, né? E eles também não vão diminuindo. Pelo contrário, alguns casos aumentam. 12 no final de semana. Onde já se viu? É muita gente morrendo. É muita gente bebendo e pegando no volante. Não muda a história. E jovens, né? Jovens também. O Arivan até me chamava a atenção aqui para o número de jovens. Desses todos que foram vítimas fatais nas rodovias, né? Boa parte jovens na faixa dos 19 anos que morreram. Quer dizer, é uma geração que está vindo aí, é geração, né? Vamos lá, não dá-se valor à vida, né? Como se fosse errado cumprir a lei. Se for dirigir, não bebe. Olha o excesso de velocidade, coisas básicas, né? De 300 anos, né? E continua matando, e os números aí, né? Para quem quiser verificar. Não, mas comigo não acontece, né? A história do comigo não acontece continua a gerar vítimas fatais. São 8h24. Eu não sei qual é a novela mais triste, se é a novela da Serra Dona Francisca, tá cansando a beleza, né? Ou a novela das cirurgias bariátricas, que não muda o enredo, né? Todo mês tem a sua época. De novo, agora faltam materiais e elas foram suspensas em Joinville. Não se faz, por enquanto, cirurgias bariátricas. Que coisa, hein? Assunto para Arivan Prorenol. Bom dia. Bom dia, Osni. Bom dia, ouvintes da manhã. É realmente do Jornal da Manhã. Mais uma vez, Osni, entra em cena essa situação. As cirurgias bariátricas, e o Joinville tem uma referência, o Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt, foram canceladas aqui em nossa cidade. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a suspensão foi realizada devido a problemas no material fornecido. As amostras da segunda colocada na licitação realizada pela Secretaria de Estado estão sendo avaliadas pela direção dos hospitais e ainda não há um prazo definido para a retomada dos procedimentos. Para a presidente da Associação dos Obesos Mórbidos de Joinville e região, este é um problema grave. Segundo Maria Carolina Ventura, é um assunto que tem que ser encarado de frente. Em Joinville, diz ela, o Hospital Regional é uma referência nesse tipo de cirurgia, não só para pacientes de Joinville, como também de outras cidades que vêm para cá fazer acompanhamento no programa da Obesimor, que é o programa do Hospital Regional que atende portadores de obesidade mórbida desde 2002 dentro daquela casa de saúde. Conforme ela, em 2019, menos de 30 pessoas conseguiram fazer a cirurgia até agora no Hospital Regional. Isso porque eram para ser realizadas 16 cirurgias por mês, mas a falta de material, desde o início do ano, passaram a fazer apenas 4 por mês. Segundo Maria Carolina, são mais de 1.000 pessoas em Joinville e região que já iniciaram o tratamento para se submeterem à cirurgia. Em fevereiro de 2019, a Secretaria Estadual de Saúde garantiu à Obesimor que as cirurgias seriam feitas. Ainda conforme a vice-presidente, em setembro não foi feita nenhuma cirurgia. E agora, em outubro, não há materiais. E agora? E o problema é que ninguém é punido, né? Agora é problema na amostra, é problema no material, prazos não foram seguidos, mas ninguém é culpado, não sei, fica por isso mesmo e tal.
E os pacientes que estão na fila, eles pegam mais um pouco, né? Tem que mudar isso, né? Aí daqui a pouco resolve. Daqui a pouco resolve, amanhã depois resolve. Aí, em novembro também tem a sua época também de não, para tudo que agora o problema, qual é o problema? Não, porque agora atrasaram, não sei o quê. É sempre assim. E sempre vai assim. Só o que não atrasa é o boleto, né? O imposto para pagar não atrasa. O que atrasa é a incompetência, né, de funcionários, porque a corda arrebenta mais, lá no mais fraco, né? Então, vamos botar a culpa no funcionário. Tá? Daqui a pouco, se for a fundo, vão culpar lá o funcionário. Quando a gente sabe que, né, quase certo que não seja. Mas, né, estamos na fase, então, da crise nas cirurgias bariátricas de novo. Mais uma vez, suspensas. São 8h27, Joinville violenta, hein? Mais 2 homicídios registrados na cidade. Que coisa. Joinville violenta e bota violenta nisso. Fernando Gonçalves. Então, Osni, na noite de ontem, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo nas proximidades da estrada Palmeiras, em Pirabeiraba. No local foi constatado o óbito de um masculino, identificado como sendo WFV de 53 anos. No local também foi constatado um veículo Honda Civic na cor preta. A polícia agora vai investigar o caso. E um outro caso que também aconteceu ontem, um jovem de 18 anos foi assassinado ontem à noite aqui em Joinville. O crime ocorreu por volta das 8h30 da noite na rua Triângulo, localizado no bairro Jardim Paraíso. 2 homens teriam passado numa moto e atirado contra a vítima que estava em uma bicicleta. Pelo menos 6 disparos foram feitos de pistola calibre 9mm e acertaram Rafael William de Lima Elter, que não tinha passagens criminais. A polícia militar foi acionada, assim como também o Corpo de Bombeiros de Joinville, mas quando as viaturas chegaram ao local, o rapaz já estava sem vida. Segundo familiares, ele morava aqui em Joinville há menos de 1 ano depois de deixar o Paraná. Policiais militares então realizaram buscas na região para tentar localizar os autores do crime. Os agentes também do IGP, que é o Instituto Geral de Perícia, fizeram aí a perícia do corpo, que então foi levado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade. O crime agora, Osni, será investigado pela Delegacia de Homicídios aqui da cidade. E que haja devida investigação e, claro, a punição, né? Claro, sempre. Tem uma notícia que poderia ser boa, mas a gente sabe que é só enrolação, né? É só porque tem uma eleição à vista, é uma notícia que já podia ter rolado há 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, mas que vai rolar até. Vai rolar daqui a algum tempo. A gente espera num curto prazo, mas agora é politicagem, né? DENIT surge do nada e diz que iniciou o processo para largar o canal do Linguado. Olha que bom, né? Bom se a rodovia tivesse sendo duplicada, mas não tá. É só para dizer que estão fazendo alguma coisa. Acho que é essa a ideia, né? Mas o fato é que o DENIT iniciou o processo de alargamento ali do canal do Linguado, aterro e tal. Vamos pro Renault. Exato, Osni. O DENIT deu largada ao pedido junto ao IBAMA para o alargamento do aterro sobre o canal do Linguado, uma forma de permitir a construção das pistas previstas na duplicação da 280 na ligação com a ilha de São Francisco do Sul. O protocolo da ficha de caracterização da atividade, espécie de largada do processo de licenciamento ambiental, foi feito na semana passada. A FCA foi anexada às licenças ambientais da duplicação, emitidas em 2010 e 2013. Não Riosni. No documento apresentado ao IBAMA, a pretensão é permitir o aterro em 1.040 metros de extensão da rodovia, trajeto dividido em trechos de 650 metros e 390 metros. Inclusive, há uma ilha entre os 2 pontos aterrados. Na ficha técnica, é apontada a proximidade com 3 áreas indígenas no entorno. Não há necessidade de derrubada da vegetação. A possibilidade de alargamento do aterro chegou a ser estudada no passado, sem ser aceita pelo IBAMA. A opção acabou sendo a construção de uma ponte de 1.920 metros. Até hoje, só foi elaborado o projeto básico, só que o valor elevado em 2010, cotado a 200 milhões, levou o DENIT a retomar a ideia antiga.
O temor é que a rodovia seja duplicada e o linguado se transforme em gargalo por causa das pistas simples. Além disso, a ampliação do aterro poderia ser aditivada no contrato da duplicação. E se no futuro a decisão for pela reabertura do linguado, o alargamento terá pouca influência na remoção do aterro. Tem que fazer um cronograma, né? Não, aí quem tá fazendo o projeto não sabe que tem o canal do linguado. Cada um puxa por si, né? Cada um puxa a sardinha para sua brasa, né? Não existe uma concatenação de uma obra completa. Se faz cada questão no seu tempo. É simples assim. Aí adianta fazer agora se mexer? Não, ó, o DENIT iniciou e tal. Depois vai vencer. A licença vai vencer, a licença ambiental, pois a obra não está saindo, a obra não está andando. Aí vai vencer a licença ambiental, vamos pegar de novo e tal. Essa que já venceu, quem pagou aquilo? Ah, não teve custos? Não teve trabalho? Não teve... Tem que haver uma união ali de vamos fazer, é aquilo que eu falei aqui já, né, outras vezes. Tem que ter vontade política. Vamos duplicar e ponto final. E se quiser duplicar, duplica em questão de meses. Mas não, né, fica aquela mirradinha verba, só para dizer que estão fazendo alguma coisa. O DENIT está fazendo a sua parte, está mostrando que quer fazer alguma coisa. Casualmente, tem eleição no ano que vem, vai tirar, né, o seu ladinho ali. Então não se anime muito com a notícia. É mais do mesmo. São 8h33. Acidentes não faltam no noticiário, né? Teve ontem acidente envolvendo ônibus na Zona Sul, envolvendo moto para variar. Fernando Gonçalves. Um acidente entre um ônibus e uma motocicleta deixou um homem ferido na tarde de ontem na Zona Sul aqui de Joinville. O Corpo de Bombeiros Voluntários foi acionado por volta das 3 horas da tarde para atender a uma ocorrência no bairro Paranaguamirim. 3 unidades de atendimento e 10 bombeiros participaram da operação de resgate. Osni, imagens compartilhadas por meio de aplicativos de mensagens mostram que, devido ao acidente, o motociclista caiu no asfalto e ficou embaixo de um ônibus da empresa Gideon Transporte. Você está vendo aí nas imagens o ônibus da Gideon Transportes e o motociclista, né, embaixo aí do ônibus. A moto que ele conduzia ficou danificada e presa em uma das rodas do coletivo. Durante o resgate foram utilizados equipamentos como uma empilhadeira e um macaco hidráulico para conseguir levantar o ônibus e retirar a vítima com segurança do local. Segundo a empresa de transporte, no momento do acidente, havia 30 passageiros no ônibus. Ninguém que estava no ônibus se machucou. O motociclista precisou aí de atendimento no local e depois foi conduzido pelo SAMU para o Hospital Municipal São José. A empresa aguarda então a perícia para saber as causas do acidente, Osni. E uma mulher foi morta em Barra Velha. Homicídio na região também. Foi no final de semana, aumentando também o número de feminicídios no estado esse ano e na nossa região em particular. Arivan. Exato, Osni. É o 42º feminicídio em Santa Catarina registrado até agora. É bom lembrar que em 2018, computados todos os meses, se alcançou 42 mortes de mulheres. Esse ano, ainda faltando 2 meses e 28 dias para acabar o ano, já temos 42 mortes confirmadas. Já bateu o número do ano passado. Né? Ainda temos mais 2 meses, quase 3 meses, para contabilizarmos, mas esperamos que não ocorra, né, Osni? Uma jovem de 24 anos foi morta a facadas em Barra Velha no último sábado. De acordo com informações do delegado responsável pela investigação, Dr. Eduardo Ferraz, a vítima Josiane Simer Frago Rodrigues foi atingida por golpes de faca de cozinha na região do tórax. O principal suspeito do crime é o ex-marido dela, de 37 anos, com quem ele havia terminado o relacionamento há pouco tempo. Segundo o delegado, na casa de Josiane, foram encontradas marcas de sangue e indícios de luta corporal. A suspeita é de que ele tenha saído para buscar ajuda na rua, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Conforme o relato de testemunhas, a polícia disse ela e o ex-marido teriam sido vistos em um bar momentos antes do crime, o que reforça a suspeita contra o ex-companheiro. Josiane era natural do Espírito Santo e o suspeito de Minas Gerais, mas ambos residiam há mais tempo em Barra Velha.
A polícia já diz que esses casos de separação, Osni, e de ciúme são os que mais influenciam os casos de feminicídio. Lamentável. É verdade. Lamentável, é um atraso, né, para a sociedade. Para a sociedade, notícia como essa. E olha, o bairro Vila Nova ontem foi também, né, motivo de atenções aí no meio policial. Assaltantes presos, é isso, Fernando Gonçalves? Isso mesmo, e 2 inclusive, viu, Osni? 2 homens foram presos na manhã de ontem após arrombarem uma casa no bairro Vila Nova, na zona oeste de Joinville. Não havia ninguém no imóvel no momento do crime. A prisão da dupla aconteceu na esquina das ruas Marquês de Olinda e Presidente Prudente de Moraes, no bairro Santo Antônio, após a perseguição policial. De acordo com a polícia militar, uma pessoa teria flagrado a ação dos bandidos e então acionou a guarnição. Os criminosos levaram alguns itens da casa, dentre eles uma televisão. Após a denúncia, os policiais então realizaram rondas pela região e localizaram o carro utilizado para a fuga. Os assaltantes continuaram fugindo e por volta das 10h30 da manhã foram presos, então, na rua Marquês de Olinda. Um dos suspeitos passou mal, inclusive, Osni, durante a abordagem e passou por atendimento médico na ambulância da Polícia Militar. Ainda de acordo com a PM, dentro do carro usado na fuga, não havia nenhum produto furtado. A dupla foi detida e encaminhada à central de polícia da cidade para os procedimentos cabíveis, Osni. Tá certo, obrigado, Fernando. Olha, você que está acompanhando aqui o Jornal da Manhã, tá vendo, quem está acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook, tá vendo aí até a nossa iluminação aqui. Caiu a iluminação da rádio aqui, ó. Caiu a iluminação, mas é pelo menos no rádio, né? Não houve problemas, ainda bem, não tivemos maiores problemas, né? Só na questão da iluminação aqui, você deve ter notado aí a queda, né? Estamos com uma iluminação diferente, olha só. Então tá bom. E em função dessa queda também é impossível a gente chamar bloco comercial. Agora também tivemos um problema, né? Mas tocamos aqui, vamos assim. São 8h39, soltando 21 para as 9. É hora dela. Vamos ver se dá para chamar. Dá para chamar? Então vamos chamar. É hora do Mundo da Moda? Vem aí, Marcinha Neto. Um excelente dia para você, ouvinte da Jovem Pan Joinville. Se você tem sentido um ar retrô nos looks das fashionistas por aí, é por um motivo. E não estou falando aí do retrô dos anos 80 e 90. É lá mais pro século 14 mesmo. Comprovando ainda mais que tudo na moda apenas se reinventa, a nova tendência da vez é o mood renascentista, com referência dos looks da realeza da época e muitos detalhes que deixam qualquer produção mais elegante. O decote de princesa quase sempre vem acompanhado das mangas bufantes e tornam a peça ainda mais rica e com carinha vintage. Pode ser em blusas ou vestidos super volumosas ou mais discretas, mas o negócio é que a modelagem já se tornou um must-have fashionista e tira qualquer look da mesmice no ato. Já os babados podem vir nas golas, mangas ou em detalhes tipo babador. Um clássico das camisas masculinas e vestidos da época é uma boa tendência para inserir nos looks de trabalho e dar uma carinha diferente a eles, tá? E tem mais, as tiaras mais grossas, olha que legal. Com nós e também aplicações de pérolas, pedras ou miçangas se tornaram aí o acessório da vez. O visual fica mais elegante instantaneamente, além de ser um ótimo aliado do Bad Hair Day, né? Já os corsês chegam totalmente reinventados e com um propósito bem mais fashion do que na época em questão. Antes, para afinar a cintura e dar uma silhueta mais feminina às mulheres, agora com um acessório com vibe fetichista que vem para transformar as peças clássicas e deixá-las mais descoladas. Agora, os cintos mais largos, croppeds ajustados e lingeries ganham a função de corset e funcionam como assim um update super fashionista. Seja criativa e não perca as dicas de moda comigo, Marcinha Neto. Até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau, Marcinha. São 8h41, soltando 19 para as 9. E aí a gente fica sabendo que a queda de energia elétrica não foi só aqui na rádio, não foi nem só aqui no edifício Turim. Foi em toda a redondeza aqui, foi na rua 9 de março, boa parte dela e adjacências. Então, tem queda de energia mesmo. Então já pode até abrir a janela que vai começar a esquentar, porque aí o ar-condicionado também parou. Temos que aí ir nos adaptando aqui às condições. Vamos chamar o Ananias Cipriano para falar do Odir Nunes. O Odir Nunes fez uma denúncia ontem na Câmara de Vereadores
que você qualifica como denúncia irresponsável, Ananias, é isso? Bom Sim, dia. Osni Martins, bom dia. Existem pressupostos para se fazer uma denúncia, não é? Pressupostos esses que devem ser respeitados, até porque o exercício da profissão ou o exercício da função de vereador, nós na imprensa, deve ser pautado pela responsabilidade. E quando você vai levantar um fato, ele deve gerar resultado. E quando você quer que ele gere um resultado, ele tem que ter fundamento, ele tem que ter base. Tudo aquilo que não aconteceu ontem numa denúncia feita pelo vereador Odir Nunes. Sabe aqueles videozinhos que compartilham na rede social e esse videozinho simplesmente não vai... Sabe, é só uma informação anexa a uma outra imagem com o nome de um assessor de um deputado, nada mais que isso, fica vazia. Tudo bem, na rede social o pessoal compartilha e tal, mas não cabe a nós, não cabe ao vereador fazer uma denúncia como essa dessa maneira. É ser irresponsável. E é exatamente isso que fez o vereador Odir Nunes. Fez uso da sua palavra, uma palavra cara, uma palavra, um momento importante para a democracia na Câmara de Vereadores, no plenário da Câmara. Foi lá, usou o telão da Câmara, colocou lá, olha o vídeo aqui, uma denúncia e tal. Estava trocando bola por voto do Conselho Tutelar. Nós nem vamos nos ater aos fatos, porque a denúncia, ela não... Sabe, vamos lá, não tem data, não se diz quando foi feito, quando que é o áudio, não se diz de onde que esse áudio veio, para onde ele foi, para quem foi a mensagem, atrelou um assessor de um deputado que não é assessor do deputado, e aí para ser assessor do deputado tem que estar lá nomeado e tal, ou pelo menos mostrar ligações, simplesmente jogou. Isso é ser irresponsável. Eu disse aqui já que a minha existência é menor do que o tempo dele como vereador. Mas enquanto eu vivo, eu aprendi o suficiente de ética, ou seja, saber os pressupostos para se fazer uma denúncia. Ainda falei aqui, gosto muito de falar dos princípios da administração pública, porque esses prestam serviço. E quando você se fala da transparência, você tem ali um conjunto, né? E a transparência é o que dá margem aos outros princípios, os princípios da moralidade, é o princípio da eficiência. O vereador não foi eficiente, tentou fazer uma denúncia, não foi transparente, não foi claro, não foi eficiente porque não trouxe resultado nenhum. Se ele fosse objetivo, ele teria feito o contrário, ele teria feito contato, ido no Ministério Público, apresentado, olha, não tenho muito mais informação que isso, investiguem, vai lá, faz um vídeo, olha, fiz uma denúncia aqui, tem provável indício de corrupção, mas é muito, né? Agora faz um jogo desse, é só um show político, e não uma responsabilidade a partir de um provável indício, uma suspeita ou uma conversa. A gente não tem nada. Confundiu a tribuna da Câmara com uma postagem de WhatsApp. Sim, confundiu e é o fake news. Isso se assemelha a fake news. Paralelo a isso, Osni, me permita, recebi informação agora pela manhã, com essa Jovem Pan aqui noticiando, né, essa situação toda de Serra Dona Francisca, cobrando e tal. Recebi ligações dos deputados aqui da região, com a ausência do Kennedy Nunes, obviamente, normal. Mas uma informação importante, havia uma reclamação por parte do deputado Lima de que o governador não ouvia ele, o governador não recebia mais ele e tal. Depois das críticas feitas ao governador por conta do abandono da Serra Dona Francisca, o governador ligou para o deputado e marcou uma audiência para quinta-feira. Ou seja, estará em pauta do governador na quinta-feira a discussão da Serra Dona Francisca. Opa, tá andando a coisa então. E agora a luz volta aqui, a energia volta. Caiu a internet, tava meio caótico aqui, agora tá voltando ao normal. Aproveitar ainda a presença do Ananias aqui na bancada para falarmos da COSIP. A gente imaginava que a COSIP tivesse encerrado o assunto. Não, vai voltar para o original. COSIP vai ser pela testada e tal, mas parece que aquela guerrinha de egos continua. Quem ganhou a guerra? Quem ganhou foi o povo de Joinville, ponto final. Se quiser ir além, o povo ganhou porque foi unido, soube reivindicar de forma organizada, mais forte, redes sociais e tal. Quem ganhou também foi a parte boa da imprensa, que mostrou essa vontade popular. Quem ganhou ainda? Os vereadores que souberam brigar pela volta da COSIP original. Mas nada disso bastou, né? Tem ainda briguinhas de bastidores. O estágio é avançado de aprovação à COSIP original. Mas, por haver paternidade da oposição, parece que não querem. É um projeto de revogação, então não se questiona legalidade e tal. É revogar.
revogar aquilo ali porque errou. A prefeitura agora parece que a informação que vem se trazendo é de que eles não querem que esse projeto seja aprovado, mas que o deles seja aprovado. Para dizer, olha, nós voltamos atrás. Nós, a base, nós estivemos, cobramos do prefeito. Não tem nós nesse negócio. Não mintam. Não adianta mentir para quem já sabe da verdade. A pior coisa que tem é a pessoa saber que você está mentindo, olhar... Não, eu sei da verdade. Você está mentindo para mim. É isso que estão tentando fazer. Todo mundo sabe a verdade e eles estão tentando mentir. É melhor dizer, olha, erramos, a oposição tem razão, vamos acabar com isso, o povo tem razão, acabar com esse negócio e tocar a vida. Depois ninguém mais vai lembrar. Agora ficam nesse lenga-lenga, vai enrolando, vão tentando tapear, vai chegando mais próximo da eleição, passa um mês, passa 2 meses e vai ficando cada vez mais difícil a reeleição de muitos. A oposição, vírgula, né? Porque tem o vereador Natanael Jordão, Perfeito. né? Que teve uma participação muito boa. Ele não é exatamente da oposição, pelo contrário, é da base de sustentação, vota né, com a prefeitura e tal, mas foi fundamental também, registre-se aí. Ele entendeu. Entendeu a pressão popular, lógica. o voto popular, o que as pessoas estavam protestando, entendeu e foi lá e foi decisivo também. E vai ser importante para ele agora no fim do mandato, porque ele percebeu que aqui é o caminho. Ele entendeu o caminho das pedras. O fenômeno é tão grande desse descolamento, como o Ozzy fala, de ser cupincha, estão deixando e perceberam que ser cupincha vai trazer prejuízo, que o próprio vereador Jaime Evaristo, que é aquele que quando abraça a ser base, ele some, briga, né, faz de tudo, é uma coisa feia até. Ontem, ele fez críticas à prefeitura. O quê? Fenômeno. Por isso aquela chuva de ontem, então. Por isso que choveu ontem, Joinville. Vejamos. Na verdade, perdeu o bebê. Perdeu. Não tem... Erraram na questão da COSIP. A prefeitura mostrou cabalmente que só quer arrecadar. A população não aguenta mais. Aí a questão da COSIP, começaram, então vamos botar mais faixas para o consumo. Também não aceitaram. Volta a COSIP como era pela testada. Isso o povo pediu, o povo mostrou, o povo reivindicou de forma organizada, mas forte, pelas redes sociais. E ponto final. Simples assim. 8h49, faltando 8:11. Gabriela Bento. Bom dia. O VAR está prejudicando Santa Catarina, Chapecoense reclamando com razão, Avaí reclamando, pedindo inclusive que a Federação Catarinense de Futebol intervenha junto à CBF para pedir o áudio da conversa do árbitro no lance do VAR. Coisa tá ficando séria. Toda rodada tem uma coisa, né? Uma rodada favorece o Flamengo, na outra prejudicam o Palmeiras. Numa favorecem o Flamengo, na outra prejudicam o Flamengo. Prejudica o Flamengo, não, prejudica o Palmeiras. Tá ficando muito claro, isso tá ficando chato isso, né? Tá muito... não bastasse o Flamengo ter o melhor time, né? E tá no melhor momento, ainda tem isso, né? Ainda tem o VAR. Tá difícil, tá armado, tá montado o Campeonato Brasileiro desse ano. Aí o Avaí também pressionado lá, jogo contra o CSA, quer dizer, o VAR prejudica até no jogo do último colocado, o penúltimo contra o antepenúltimo. Quer dizer, o VAR não está solucionando nada, pelo contrário, nesse Brasileirão pelo jeito, hein? Pois é, Osni, bom dia, Osni, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. É isso mesmo, e infelizmente, porque o VAR é uma tecnologia que veio auxiliar o futebol, né? Não só aqui no Brasil, é preciso lembrar que o VAR é um auxílio que está acontecendo no mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil ele não tá conseguindo se enquadrar, vamos dizer, né? No campeonato inglês, por exemplo, a Confederação Inglesa lá já deu um pedido, já pediu para que o VAR não entre em lances de interpretação. Né? E então lá já tá acordado com os árbitros que o VAR não entre em lances de interpretação, que foi, por exemplo, o lance do pênalti entre Avaí e CSA. Eu acho que foi um lance de interpretação, um lance de momento. O árbitro viu ali um empurrão, não achou que na hora foi um empurrão de falta dentro da área, então não foi uma penalidade. Mas aí depois no vídeo, com desacelerado o lance, você não vê a força no empurrão,
não, tudo mais, aí é um lance de interpretação, não sei o que o outro árbitro estava falando no ouvido dele, né? Aí, né, tem tudo isso que interfere, e daí ele aí acabou mudando de ideia e deu ali a penalidade. É o que o Avaí está reclamando muito. Mas antes de falar do Avaí, vamos falar do Jack. O Jack faz hoje o seu primeiro treino com os titulares, após a vitória de domingo por 3-0 contra o Almirante Barroso. O técnico Pedro Medeiros chegou a fazer um treino na manhã de ontem, mas para os atletas que não atuaram na última partida. O Joinville está se preparando para pegar o vice-líder da Copa Santa Catarina, justamente o Avaí, em Florianópolis, e quem sabe conquistar a sua terceira vitória seguida na competição e subir no G4, garantindo a sua vaga para as semifinais. E o Jack Crona também se prepara essa semana para o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense. O tricolor joga quinta-feira contra o Blumenau, fora de casa, às 8h15 da noite. O jogo de volta será no dia 24 de outubro, aqui no Centro Eventos Carl Hansen, também às 8h15 da noite. E pela Série B do Brasileiro, jogaram ontem CRB e Sport, que empataram em 1-1, e São Bento 3, Vila Nova 1. Hoje fecham a rodada, completam a rodada, Botafogo de São Paulo e Figueirense. O Figueirense vai reencontrar o seu ex-técnico, Emerson Maria, que está agora no comando do time paulista. Coritiba e Guarani, Operário e Paraná, todos esses jogam às 7h15 da noite. Atlético Goianiense e Cuiabá, Criciúma e Brasil de Pelotas, e Vitória e Oeste jogam às 8h30 da noite. E Ponte Preta e Londrina, e América Mineiro e o líder Bragantino jogam às 9h30 da noite. E a notícia importante sobre a Série A, que você já havia comentado, Osni, que o Avaí, por meio da Federação Catarinense de Futebol, fez à CBF pedido para ter acesso aos áudios das conversas entre os árbitros de campo e o VAR na partida contra o CSA realizada neste último domingo. Dirigentes do clube disseram que, assim que tiverem os diálogos, vão solicitar ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva a anulação do jogo, vencido pelos alagoanos por 3-1. A queixa é a marcação de pênalti de Léo sobre o atacante Ricardo Bueno durante o segundo tempo, quando o placar era de 1-1. O árbitro Anderson Daronco marcou o empurrão do zagueiro após consultar o árbitro de vídeo. O procurador jurídico do Avaí, Sandro Barreto, enviou e-mail para o presidente da Federação Catarinense, Rubens Angelotti, pedindo que ele intermedie o pedido da obtenção dos diálogos entre Daronco e o VAR. Abre aspas para o Sandro Barreto. Este procedimento será de extrema importância para o pedido de impugnação da partida. Fecha aspas. A reclamação da equipe catarinense é quanto à inconsistência da arbitragem, mesmo com o uso do VAR. O que é falta em alguns lances, em outros não é marcado a infração. Abre aspas para o procurador jurídico da equipe catarinense. No vídeo da partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro, houve um caso bem mais claro de marcação de pênalti, para não dizer absurdo, e não houve consulta do VAR. Fecha aspas. Por causa do árbitro de vídeo, a Federação Catarinense divulgou nota de repúdio nesta segunda, dia 7 de outubro. Outro time do estado na Série A, a Chapecoense, reclama de gol marcado pelo Flamengo, que estaria em impedimento. Abre aspas para a Federação Catarinense. O futebol catarinense sofreu 2 fortes agressões no último domingo, quando decisões equivocadas na análise da tecnologia aplicada na arbitragem, o VAR, prejudicaram de forma grosseira seus 2 representantes na Série A do Campeonato Brasileiro, a Associação Chapecoense de Futebol e o Avaí Futebol Clube. Neste ano, o STJD julgou 4 pedidos de anulação de jogos na Série A do Brasileiro. Todos foram julgados improcedentes, ou seja, não foram anulados. Também houve um para a Série B e outro para a Série C, que também foram descartados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Osni. Tá certo, e nós estamos indo embora, convidando você para estarmos juntos novamente aqui amanhã, se Deus quiser, às 8 em ponto, para mais um Jornal da Manhã, parte local. Uma grande terça-feira para você. Até lá, bom dia. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Jovem Pan News Joinville.
1250 kHz.